Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Rocco, ou o Sr. Rocco. Esse canal é meu e da minha excelentíssima esposa, Sr. e Sra. Rocco. E tô chegando aqui de novo para fazer um vídeo para vocês, mais um react de um vídeo. Agora é um pedaço pequeno, tá? Mas eu achei interessante a gente conversar sobre esse assunto. Esse vídeo é da Aline, que tem um canal que chama Israel com Aline. A Aline judia, ela mora em Israel, ela nasceu no Brasil. E ela tem um canal muito legal, muito show de bola mesmo. Fala sobre a cultura de Israel, os lugares, cada vídeo maravilhoso. Então você também, vou te convidar, curte lá, se inscreve no canal dela, porque é riquíssimo de coisas sobre Israel. Cultura, sim, vai lá em cima. Então vai lá, assista, tem umas imagens fantásticas, tá? Então eu vi uma live dela, estava assistindo uma live dela e notei um detalhe importante no que ela falava na live, e é isso que eu quero discutir com você nesse react. Nós vamos conversar sobre o dízimo. O dízimo, a forma como o cristão encara o dízimo. Você concorda? Você acha que a forma como praticamos o dízimo é uma forma correta? E nada melhor do que alguém lá de Israel, como a Aline, para falar isso pra gente. Então eu vou rolar o vídeo aí, você vai ver o que ela fala, como o israelense trabalha essa questão do dízimo, e depois a gente volta aqui para conversar. Vamos lá? Então, bora pro vídeo. Aline, vocês dão dízimo, fazem como? Como funciona o dízimo no judaísmo? O dízimo, ele na realidade, ele não é obrigatório. O dízimo da Bíblia, do Antigo Testamento, fala do dízimo em relação à colheita, mas isso virou uma tradição de sim se dar 10% da sua renda para caridade. Isso quer dizer que um judeu pode dar o 10% para quem quiser. Isso pode ser para a sinagoga, isso pode ser para uma pessoa necessitada, isso pode ser para qualquer causa justa. Então eu sei que muitas vezes as igrejas recolhem o dízimo e elas organizam a distribuição. No judaísmo não necessariamente tem que ser dado a uma sinagoga, e sim pode ser dado a qualquer pessoa, a questão é dar. Mas mais importante que o dízimo no judaísmo a gente chama de tzedakah. Tzedakah é justiça social. Então é a questão da ajuda ao próximo, e a tzedakah pode ser feita tu doando o teu tempo, não necessariamente. Às vezes tu não tem dinheiro para doar, tu pode doar teu tempo, tu pode doar teu esforço. Tem outras coisas que podem ser feitas também. Mas por isso a tzedakah é um valor muito importante dentro do judaísmo, às vezes mais do que o dízimo. A palavra dízimo praticamente não se usa aqui, é maaser, mas a gente praticamente não fala. Pois bem, então você viu aí, né, a Aline falando sobre o dízimo, e eu quero aqui colocar para reflexão, tá, gente? Não é briga, nada disso. Para reflexão, para você que está aí assistindo o react, pensar sobre o assunto. Você percebe que ela fala da palavra tzedakah, que é justiça social. A gente sabe que o dízimo, muitas igrejas utilizam versículos do Velho Testamento para justificar a questão do dízimo, né, que é dado na igreja. Você acha isso correto? Será que realmente esta lei está debaixo das igrejas cristãs? Elas são também obrigadas, entre aspas, lógico, a dar o dízimo? Pois bem, vou colocar um ponto aqui para sua reflexão. Vamos lá em Deuteronômio, para a gente falar um pouquinho. Deuteronômio 14, 22. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, pelo seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local em que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Aí está Deuteronômio, esse é um capítulo que fala sobre o dízimo. Nós temos vários outros, como por exemplo 1 Samuel 8. Vamos lá, versículo 15. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Samuel, porém, fala aqui, quando o povo de Israel pede um rei, ele está falando aqui nesse capítulo o que este rei tomaria do povo. Então tá aí, ó. Além disso, ele fala algumas outras coisas, né? Também tomará de vocês para seu uso particular os servos, as servas, o melhor do gado, dos jumentos. Então aqui nós temos outra passagem de Samuel. Quando a gente fala de Deuteronômio e do Antigo Testamento, Primeiro Testamento, Velho Testamento, do jeito que você quiser chamar, tanto faz, aí depende da sua religião e da sua crença, a gente tem que dizer o seguinte:
e eu acho que isso é importante colocar aqui no debate. Será que nós não estamos falando de um local, como era o povo hebreu, de uma sociedade que estava em formação? Será que não estamos falando sobre isso? Vamos ver se sim ou não, se dá para agregar mais alguma coisa aqui no papo. A estrutura literária de Deuteronômio, vamos lá. Os capítulos 1 a 4, você tem a jornada pelo deserto, do Monte Sinai e tal, até Cádiz e depois Moabe. Do capítulo 4 ao 11, você vai ter uma segunda introdução em Êxodo, relembrando o Êxodo 4, 44 e 49. Os eventos no Sinai são relembrados, incluindo o recebimento dos 10 mandamentos. Do capítulo 12 ao 26, um pouco mais lá para frente, aí você tem o Código Deuteronômio, que é aqui que eu queria analisar com vocês. Leis de governância em relação à religião, inclusive dos israelitas, capítulo 12 e 16. Nomeações, regulamentação de líderes comunitários e religiosos, capítulo 16 e 18. Regulamentos sociais e confissões de identidade e lealdade. No capítulo 27 e 28, aí você tem bênçãos e maldições aos que obedecem e desobedecem à lei. No capítulo 29 e 30, você tem um discurso final sobre a aliança na terra, incluindo todas as leis do Código do Deuteronômio. E depois, o capítulo 31 e 34, Josué é definido como sucessor de Moisés. O que a gente percebe aí no Código de Deuteronômio? A gente percebe o seguinte: você tem a observância religiosa, leis sobre os oficiais do governo, direito civil e direito penal. Ou seja, está muito claro aqui que estava se formando uma comunidade, estava se formando um povo, uma nação, uma sociedade. Claro que nela era importante você, quando você está principalmente no início de uma sociedade, que as pessoas colaborem entre si para que essa sociedade sobreviva. Inclusive os levitas que trabalhavam, né, na tenda, enfim, eles trabalhavam praticamente só com isso, doavam-se, né? Outra coisa importante que ela fala, inclusive no vídeo, que o dízimo não é necessariamente só você dar 10% em dinheiro. Você pode dar uma parte do seu tempo, você pode fazer algo para alguém, não necessariamente que seja 10% do seu tempo. Tem várias formas. Ajudar as pessoas. Eu quis falar sobre esse assunto agora justamente por conta do que nós estamos passando, por essa situação difícil agora no mundo, e nada melhor do que nós entendermos, eu acho que é até um exercício para se falar nessa questão do dízimo, porque ela ficou tão, acho que, encralacada na cabeça do cristão, principalmente o cristão religioso, que vai em templo, que é lá e dá os 10% e manter. E alguns vão falar, mas a gente tem que pagar aluguel do templo, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar. Tem uma solução, não aluga, prega nas praças, nas ruas, junta a galera ali. Se você parte para alugar um templo e parte para comprar instrumentos que custa caro, comprar ar-condicionado, comprar, você automaticamente vai ter que cobrar por isso. E pode, eu não estou dizendo que pode se tornar escravo desse valor. Ter que fazer sempre cultos cheios, tem que estar sempre ali, porque você começa a pensar já não mais com o tzedakah, não mais como a justiça social, mas como uma empresa. Ela precisa sobreviver, precisa ser gerida. Então eu preciso pagar as contas desse templo e ainda tem que sobrar um pouco para eu fazer o tzedakah, ou seja, para eu fazer a justiça social. Eu fico pensando e quero que você analise nesse vídeo. A gente está fazendo tzedakah? A gente está, aliás, se eu estiver falando uma pronúncia ruim, tá? Eu não falo hebraico. A gente está fazendo justiça social? De verdade? Você já parou para pensar nisso? Ou a gente está, infelizmente, pagando conta de luz e água e... O que a gente está fazendo com essa questão do dízimo? Esse dízimo era para esta montagem desta sociedade, desse novo povo que estava surgindo, que vinha de 400 anos de cativeiro no Egito. Seria para este povo, como eu falei aqui para vocês, que o dízimo foi criado para sustentar esta sociedade. Será que muitos não transferiram esta ideia para outras finalidades que não o tzedakah, que não a justiça social? São essas perguntas que eu quero deixar para você comentar aqui embaixo. Ó. O que você acha? É certo pagar o dízimo da forma que o cristão faz hoje? Ou não? É mais certo fazer justiça social? Tzedakah? Eu não estou perguntando se você faz ou não. Eu só quero que você comente o que você acha mais correto. Será que não é mais correto você ajudar aquele que está do teu lado? Principalmente neste momento? Será que a Bíblia não nos ensina como viver em sociedade? E eu não estou nem comentando dos kibbutz, hein? Porque se você falar de kibbutz aqui, podem levar para outro lado. Você deve estar perguntando o que é kibbutz? De forma rápida. É um modo de vida em comunidade. Isso tem lá em Israel.
além de serem pessoas que vivem uma vida em comunidade, eles pensam na igualdade social, ou seja, uma justiça social. Tem até uma frase que diz: você dá o que tem e recebe o que precisa. Então, basicamente, kibbutz, bem resumido, é isso. Bom, você deve estar se perguntando aí, e a minha opinião? Afinal, eu estou pedindo para você compartilhar a sua aqui embaixo. Bom, a minha opinião é muito próxima do que, pelo que eu vejo, é praticado em Israel. Eu acho que o dízimo, ele foi uma forma de Deus ensinar a nós a vivermos em comunidade. Talvez a gente não tenha aprendido direito. Então eu acho que o dízimo ele tem que ser para a sua sociedade, aquele lugar que você está inserido, seja a sua igreja, seja a sua família, naquele lugar que você está inserido, as pessoas doem tempo, dinheiro, e dentro do tempo você ramifica para um monte de coisa. Você pode ajudar numa reforma de uma casa de alguém, pode consertar alguma coisa que a pessoa está precisando e não tem dinheiro para consertar, e você sabe disso. Aí, minha esposa, a senhora Rocco, está falando aqui, fazer esposa ela já tem. Fazer um trabalho voluntário, ou seja, olha só, pessoal, a situação que a gente está passando hoje. Quantas pessoas vocês não ouviram que foram à casa de pessoas desconhecidas, pessoas de idade, se oferecendo para ir no mercado, para elas não saírem? Cara, vocês estão entendendo? A gente está meio que vivendo isso agora. Muita gente teve que pegar o dinheiro que levava à igreja e ir dando para as pessoas ao lado dela e que estavam precisando. Então, se cada um fizer isso no seu micromundo, pelo menos é um pensamento meu, isso vai se expandir ao macro. Todo mundo fizer no seu micro. Eu sempre falei para algumas pessoas que essa necessidade grande da gente enviar pessoas para fora do país, missionários, é justamente pela deficiência de que o lugar tem. Existe uma deficiência naquele lugar, então você tem que mandar de fora, de dentro para fora. Se a gente começar a entender isso, seja no espalhar da palavra de Deus ou da ajuda do tzedakah, da justiça social, isso vai ter um efeito macro, tal do efeito dominó. Você faz pro tio, faz pra tia, faz pro primo, faz pra... e vai fazendo, aí o primo faz para não sei quem, e isso vai crescendo de forma incrível, linda e maravilhosa. E é isso que eu penso. Para mim o dízimo é isso, é uma forma de viver fazendo justiça social. Se as pessoas pensassem assim, se o mundo entendesse o que Deus nos ensinou, desde lá do Velho Testamento. E isso se repete depois com Jesus. Todo mundo fala da história da viúva. Tem gente até que fala, estava no templo, né? Estava no templo, mas o foco de Jesus não era o templo, era o que ela tinha feito, a atitude dela. Provavelmente, essa mulher estaria muito bem assistida se as pessoas entendessem como Deus explicou para o povo de Israel viver. Tá aqui. Pega Deuteronômio e estuda, para você ver os códigos, como que funcionava, como Deus instruía o povo a viver de forma correta. Infelizmente, pessoal, a gente não aprendeu. O que era para ser uma bênção, o que era para ser uma justiça social, se tornou dinheiro para interesses de alguns. Eu fico muito triste. Para mim, o dízimo é isso. O dízimo é uma forma de justiça social, independente de como você faça isso. E dízimo, eu estou usando a palavra dízimo aqui, tá? Mas eu estou dizendo justiça social. Você pode dar 10, você pode dar 20, você pode dar 50%, vai de cada um. Justiça social. E isso, pessoal, é que mais o mundo está precisando, principalmente os países de terceiro mundo. A gente está no momento de aprendizado. Presta atenção. Antes da gente ficar pensando que o mundo está acabando, que os eventos apocalípticos estão batendo na porta, pensa que talvez a gente está tendo uma aula de como viver em comunidade, ok? Pensa aí, comenta aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz em saber a sua opinião. Eu gostaria de lembrar também que não é só no vídeo do Aline, tá? O professor Renato também tem um vídeo falando sobre dízimo. Eu vou deixar o link dos dois vídeos aqui, tanto da Aline como do professor Renato, para você poder assistir na íntegra e comparar com aquilo que a gente conversou aqui. Esse foi mais um React, espero que você tenha gostado. Se for relevante para você, compartilha com um amigo aí, fala aí, ó, olha que vídeo bacana e tal, e eu vou ficar muito feliz. E você sempre é muito bem-vindo aqui no canal. Mais uma vez, Deus te abençoe. Eu espero te encontrar no próximo vídeo. Lembre-se, eu sou apenas um cristão.